Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos. Graças a Deus estamos aqui mais um momento, podendo aprender com o nosso Deus. Amém? Pessoal, estaremos entrando agora na carta de número 10 de Hebreus e olha que a palavra nos ensina. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir e não a realidade dos mesmos. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos, ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos? Pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, ele disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: aqui estou. No livro está escrito a meu respeito. Eu vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Primeiro ele disse: sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, e nem deles te agradastes, os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade, nós fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios, que nunca podem remover os pecados. Mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrado dos teus pés, porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. O Espírito Santo também nos testifica a este respeito. Primeiro ele diz: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escrevereis em suas mentes. E acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde estas coisas foram perdoadas, não há mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel, e consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos o amor e as boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Com mais severos castigos, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança pela qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça? Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembre-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados.
Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Amém? Graças a Deus por isso, meus amados. Olha que palavra maravilhosa. A gente vê, né, que o escritor de Hebreus, ele vai enfatizando muito profundo cada carta que a gente está lendo aqui. Você vê que é uma continuidade, né, muito profunda. Então ele está trazendo aqui basicamente esse contraste, né, de lei e graça, né, de antes de Cristo, depois de Cristo, né, a respeito dos benefícios que nós temos hoje em favor de nosso Deus para conosco, né? Aqui ele está falando que naqueles tempos, né, no tempo de Moisés, da primeira aliança, né, do primeiro concerto, como nós sempre estamos lendo aqui, ele fala que a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir agora através da graça de Deus em meio a Jesus Cristo, em favor, né, dos teus filhos. Então está vendo que não é a realidade dos mesmos, né? Ele fala assim, ó, por isso ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos, ano após ano, aperfeiçoar o que se aproximam para adorar. Então, meus amados, é tudo mediante a fé. Hoje nós conquistamos todas as coisas espirituais mediante a fé, adoração sincera ao nosso Deus, amém? Ele está falando assim, olha, se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos? Pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Quer dizer, agora essa velha aliança, antiga aliança, tem que ficar para trás. Agora tudo se fez novo, né? Mediante essa aliança que está em Cristo, meus amados. Agora nós temos que entender que todo aquele tempo de sacrifícios não passa de recordações, não passa de lembranças. Agora nós temos que entender que nós estamos nessa aliança, essa nova aliança. A palavra aqui está deixando claro, né, o entendimento do homem que era impossível que o sangue de touros e bodes, o que eles faziam antes, né, tirassem o pecado. Então não era tirar o pecado, perdoar o homem, era simplesmente aliviar a culpa, né? Era só ali por cima. Então, meus amados, a gente tem que entender que hoje, né, o sacrifício de Jesus Cristo, ele está dizendo claramente, Deus não gostava, né, de holocaustos e ofertas, né, do pecado. Deus nunca se agradou disso. Era uma forma de simplesmente não destruir o homem, entende? Então ele está falando assim, agora, aqui eu estou. Jesus dizendo, no livro está escrito a meu respeito, eu vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Primeiro ele disse, sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste. Quer dizer, Deus não quis. Nem deles você se agradou. Deus nunca se agradou disso. Os quais eram feitos conforme a lei. Faziam para cumprir uma lei, mas não era do agrado de Deus, né? Então acrescentou, aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Graças a Deus por isso. Agora Jesus, mediante esta palavra, meus amados, nós temos o entendimento que ele fala assim, olha, aqui estou, eu, Jesus, eu vim para fazer a tua vontade, Deus. E aqui ele está falando, meus amados, que ele está cancelando a primeira aliança, né, o primeiro concerto, para estabelecer o segundo, que é perfeito, que é pleno. Amém? Então a gente agora, meus amados, temos que caminhar segundo o quê? Segundo a segunda aliança, que está em Cristo. Não aquela aliança que foi feita com Moisés, aquela passou, foi para aquele momento, para aquele contexto, para aquele povo, por causa daquela lei. Agora Jesus, meus amados, tudo fez novo, pelo cumprimento dessa vontade. Nós fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, que ele foi oferecido de uma vez por todas. Jesus pagou todo o preço, toda a conta, pagou o meu e o teu pecado. Né? E ele fala assim, olha, dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos. Quer dizer, é aquela coisa rotineira, né? Repetidamente ele o quê? Oferece os mesmos sacrifícios, que nunca podem remover os pecados. Mas quando este sacerdote, Jesus, acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados,
Ele agora se assentou à direita de Deus Pai. Daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés. É o que está escrito na palavra, meus amados. Naquele grande dia que o Senhor voltará para buscar o teu povo e definitivamente todos os inimigos de Deus serão destruídos. E todos os filhos de Deus que permaneceram fiéis serão levados para Ele. Vão ser agora acolhidos por Ele de uma vez por todas também nos céus, no lugar santo. Amém? E está falando que o Espírito Santo nos testifica a este respeito. Então essa é a aliança, meus amados. E ele traz aqui algo muito profundo, meus amados. Ele fala assim: olha, irmãos, olha só. Irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Nós temos acesso a Jesus. Nós temos acesso a Deus mediante o sangue de Cristo, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pelo seu próprio corpo. Lembra quando Jesus entregou ali na cruz do Calvário, que Ele falou: Tetelestai, está consumado. A palavra de Deus fala que o véu se rasgou de cima a baixo. O corpo de Cristo, por isso que ficou antes de Cristo, depois de Cristo. Naquele momento, meus amados, entrou o Novo Testamento. Naquele momento que Cristo entregou a sua vida, que Ele encurvou sua cabeça e entregou seu Espírito para Deus de volta, naquele momento, meus amados, passou a ser validado o Novo Testamento, a nova aliança. Porque o Novo Testamento só pode entrar em vigor quando a pessoa que criou o Novo Testamento ela faleceu. Naquele momento que Jesus entregou o seu Espírito, ali passou a ser validada essa nova aliança. Agora, meus irmãos, todos que estão nessa aliança, todos que sacrificam um velho homem na cruz junto com Cristo, agora passa a ser uma nova criatura, uma nova pessoa, um novo homem, um novo eu, uma nova conduta, novos hábitos, tudo tem que se fazer novo, meus amados. Por isso que ele está falando assim: olha, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com a plena convicção de fé. O seu coração está sendo sincero? Você tem a plena convicção da sua fé em Deus? Tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Meus amados, apeguemos-nos com firmeza à esperança que nós estamos professando. Nós estamos professando esta palavra. Vamos pegar com firmeza nessa esperança. Porque aquele que prometeu todas estas coisas, isto é, nosso Deus, Ele é fiel para cumpri-la todas elas. A palavra de Deus está se cumprindo. Quem está mais ligado, mais profundo de intimidade com Deus, quem está buscando muito no espiritual, está sentindo, meus irmãos, as lutas espirituais que está tendo nesses últimos dias. Está tendo uma guerra espiritual terrível. Quem está muito envolvido, quem está muito profundo na palavra de Deus, buscando em Deus, está sentindo muitas retaliações, muitas coisas se levantando contra os escolhidos de Deus, as pessoas que estão buscando a palavra de Deus. Mas, meus amados, apeguemos-nos com firmeza a esta esperança. Amém? Vamos crer nisso que nós estamos professando, sem duvidar, sem incredulidade. E mais, vamos incentivar uns aos outros ao amor e às boas obras. Boas obras é o Evangelho. Isso significa boas obras. O Evangelho de Deus, a palavra de Deus é as boas novas. Jesus veio trazer as boas novas. Amém? Ele fala assim também: olha, não deixemos de reunir-nos como igreja. Quer dizer, tem muitas pessoas fazendo distorção da palavra de Deus, dissensões, falando assim: eu sou a igreja de Jesus, então já isso basta, eu sou a igreja, eu sou o corpo, eu sou. Meus amados, temos que tomar cuidado, porque o mandamento aqui está claro: não deixemos de reunir-nos como igreja. É uma ordem aqui. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Quer dizer, vamos se apegar mais em Deus, meus irmãos. Nós somos o corpo de Cristo, unidos, nós somos a força. Amém? É ótimo, ter o seu particular com Deus, maravilhoso, é importantíssimo também, mas também é importante nós reunirmos como igreja e adorarmos ao Senhor, nos consagrarmos ainda mais, porque, meus amados, o dia está chegando. Esse dia com D maiúsculo, meus amados, que é o dia do Senhor, não é um dia comum, como a gente está vivendo assim, um dia comum, mas esse grande dia, que é com D maiúsculo, ele está se aproximando, Se Paulo estava dizendo muitas dessas coisas, a carta de Hebreus dizendo também sobre isso,
né? O escritor de Hebreus está aproximando esse dia que já foi trazido a eles ali a revelação. Você imagina agora, há milhares de anos depois, meus irmãos, está muito próximo, né? E ele fala assim, olha, se continuarmos a pecar deliberadamente, o que é pecar deliberadamente? Meus amados, é diferente de você simplesmente cometer um pecado alheio, sabe? Ficou irado, falou um palavrão sem querer, vai lá, pede perdão para quem você falou, pede perdão para Deus, tem insultado o Espírito Santo de Deus por causa da palavra, né? Isso é um pecado comum, um pecado alheio, né? Que a gente diariamente temos que pedir perdão a Deus. Agora, pecar deliberadamente, eu vou te dar um exemplo bem chucro aqui. É a mesma coisa você saber que você não pode ver pornografia, mas você cede para a sua carnalidade e você assiste. É pecar deliberadamente. Então é você pecar com consciência, pecar sabendo que não deve fazer. E mesmo assim você deixa a sua carnalidade falar mais alto do que a verdade. A carnalidade fala mais alto do que a santidade. Então depois que recebemos o conhecimento da verdade, ora, depois que você está tendo entendimento de tudo isso que está sendo pregado, tudo isso que nós estamos lendo e recebendo de Deus, esses ensinamentos profundos, meus irmãos, mesmo assim, se você continuar tendo uma vida de pecado deliberado, já não resta sacrifício pelos pecados. Ora, então somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Você passa a ser o quê? Inimigo de Deus. Se você está recebendo a verdade, você está tendo conhecimento do que Cristo fez por você e você continuar vivendo uma vida de pecado deliberado, você está virando inimigo de Deus. Ele traz um comparativo bem simples aqui. Ele fala assim, olha, lá no tempo de Moisés, quem rejeitava a lei, ora, quem pecava contra a lei, morria sem misericórdia. Bastava ter depoimento de 2 ou 3 pessoas, essa pessoa seria apedrejada, morreria na hora, sem chance de passar para a primeira instância, segunda instância, quarta instância, você entendeu? Responder em liberdade, não tinha isso não. Se tivesse 2, 3 testemunhas, é verdade, pecou, fez errado, morte. Então, meus amados, ele falando, se os homens tratavam dessa forma, você imagina Deus, para uma pessoa que quer viver de pecado deliberado. Ele dá aqui a sentença, ele fala assim, ó, com mais severos castigos, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés do Filho de Deus. Se vocês castigam desse jeito, você imagina Deus, para aqueles que pisam no Filho de Deus, que profana o sangue da aliança pela qual ele foi santificado. E aqueles que insultam o Espírito da graça com esses atos. Amém? E ele fala, pois conhecemos aquele que disse. Quem é que disse? O Senhor disse, a mim pertence a vingança e eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Meus amados, é muito profundo. Por quê? Porque as pessoas abusam hoje, se enganando, porque as coisas se prolongam por fato de nosso Deus ser misericordioso e longânimo. As pessoas acreditam que vão ser impunes, que vão passar, né, no jeitinho, né? Ah, tranquilo, não estou fazendo isso, não está acontecendo nada. Maravilha, meus amados. A palavra de Deus é clara. Você entende? Se você está vivendo uma vida de pecado deliberado, está pisando no sangue de Cristo de novo, porque Ele santificou a igreja, nos santificou através do seu sangue, do seu sacrifício, e uma pessoa continua fazendo os mesmos atos, né, dessa profanação, dessa vida terrível, mesmo sabendo pelo que Cristo fez por nós, isso é um insulto. E Ele está dizendo aqui, meus amados, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Por quê, meus amados? Cair na mão de Satanás tentar alguma coisa contra nossas vidas, né? Por mais que ele tenha muito poder em muitas coisas, porém ele é limitado. Você compreende? Primeiro, antes de tudo, ele tem que pedir permissão a Deus. Se Deus permitir, acontece. Mas ele faz muitas coisas, que são opressões, trazer desânimo, trazer depressão, trazer um monte de coisa, mesmo, que diariamente ele intenta contra as nossas vidas. Mexer onde a gente trabalha, usar pessoas para nos ofender, pessoas para nos magoar, nos chatear. Isso é diário. E você só vence isso na oração. Isso é diário. Você compreende? Porém, isso tem solução. Você clama ao Deus vivo, Deus Todo-Poderoso, e Ele te dá livramento. Agora, e se você cair na mão dele? Quem vai te livrar dele? Quem? Se Ele é o Todo-Poderoso.
Ele que dita todas as coisas, é Ele que dá a ordem para todas as coisas, ou é vontade ou é permissão dele. E se você cair na mão dele para ser julgado? Isso eu estou dizendo, meus irmãos, do dia do julgamento. E aí, o que você vai fazer? Vai tentar dar jeitinho? Vai contratar um advogado? Quem é o advogado? Jesus. Ah, tu pisou no sangue de Jesus enquanto estava em vida? Você fazia tudo que era terrível, mesmo você sendo orientado pela palavra, mesmo você tendo esse momento que você está tendo hoje de reflexão, para você parar e analisar tudo que você está fazendo na tua vida, e mesmo assim você não quer ser transformado, mesmo assim você não quer mudar a sua conduta, o seu estilo de viver, mesmo assim, sabendo da verdade, ouvindo a verdade, você não quer mudar. Então, meus amados, tome cuidado, porque isso que nós estamos lendo é muito profundo, muito profundo. Amém? Então essa é a palavra de hoje, meus irmãos. Então, para deixar muito bem claro, pois em breve, muito em breve, aquele quem virá e não demorará. Hoje, mais do que nunca, está muito próximo, meus amados. A palavra de Deus hoje tem que ser pregada, e tem que ser pregada com clareza, sabe? Com sinceridade, com verdade. Hoje, os homens e mulheres que estão à frente de algum ministério, que estão à frente de pregar o evangelho, meus irmãos, tem que ter muita prudência, tem que ter muita santidade. Por quê, meus irmãos? Eu falo por mim mesmo, sabe? Nós temos que buscar a vontade de Deus 100% todos os dias. Temos que nos purificar, temos que nos arrepender, temos que nos humilhar nos pés do Senhor e falar: Senhor, tende misericórdia de nós, tende misericórdia de nossas vidas, do nosso povo. Tem misericórdia, Senhor. Nós temos que buscar a santidade, meus irmãos, temos que buscar a face de Deus. Hoje, mais do que nunca, isso muito tem sido pregado também na igreja onde eu frequento. O meu pastor, meu mestre sempre trazendo a palavra que vem de Deus, meus irmãos. E as palavras sempre estão vindo: arrependei-vos, santificai-vos, porque o tempo está vindo, meus irmãos, está muito próximo. Contrapartida onde tem muita gente só pregando prosperidade. Ontem minha esposa estava mostrando um vídeo para mim de uma pessoa, sabe, andando no monte de ajoelhada assim, ó, andando de joelho, e outra pessoa só falando um monte de nome, um nome atrás do outro, assim, ó. Ah, isso daí Deus vai te dar um carro, Deus vai te dar uma casa, Deus está te curando, Deus vai te dar um plano dentário, que você tem os dentes lindos. Meus amados, o que o povo está fazendo da palavra de Deus? Olha o que o povo está fazendo. O povo está pisando no sangue de Cristo, meus amados. E Deus mesmo já falou na palavra, a hora que nós fomos se apresentar diante dele naquele grande dia, que é o D maiúsculo, e o Senhor falar: o que tu fez com a minha palavra? Eu fiquei ajoelhado lá falando que o Senhor ia dar carro e casa para o povo. Apartai de mim, maldito. Eu nunca te conheci. Mas eu falava no teu nome, eu profetizava no teu nome, eu curava no teu nome, mas eu nunca te conheci. Nunca. Apartai de mim. Então, meus amados, é muito grave. E a palavra está falando: olha, em breve, muito em breve, aquele que virá e não demorará. Ele fala assim: o justo viverá pela fé. É pela fé, meus amados. Nós vivemos pela fé. Se você olhar horizontal para a circunstância, a gente fica com medo. Treme as nossas pernas, mas se a gente olhar para Deus, olhar para cima, ter fé no Criador, ter fé no nosso Deus Todo-Poderoso, que Ele nos prometeu vitória, a gente vai vencer. E nós não podemos retroceder. Não retroceder. A palavra de Deus fala: se retroceder, não me agradarei dele. Se você é conhecedor da palavra, anda só para frente. Se você der ré, se você voltar para trás pelos velhos hábitos, os velhos costumes, voltar a fazer o que você fazia numa vida de pecado, meus amados, Deus não vai se agradar de nós. Então, arrependei-vos, vamos nos arrepender. Eu falo para mim e para você também, vamos nos arrepender de qualquer coisa que façamos no nosso dia a dia para desagradar a Deus. Vamos ter uma vida de integridade, vamos ter uma vida de lealdade, vamos de fato, meus amados, lutar contra o pecado. E a gente não consegue vencer na força do nosso braço, porque é muito mais forte que nós. A gente vence pelo sangue de Cristo, a gente vence pelo nome de Cristo, o nome sobre todos os nomes. Ele nos dá força para vencer o pecado e ter uma vida de santidade. Amém? Então ele fala assim: nós, eu e você que estamos ouvindo essa palavra, não somos dos que retrocedem e são destruídos. Quem retroceder vai ser destruído, a palavra está clara. Mas dos que creem e vivem o que crê, pratica o que recebe do altar, que é a palavra de Deus, estes serão salvos. Amém? Graças a Deus por isso, meus amados. Que Deus te abençoe com essa palavra. Medite nela, meus amados. Medite nela. O que Cristo fez por mim, o que Cristo fez por você é para nos trazer salvação.
é para nos trazer salvação. É pela graça, sim, pela graça de Deus. Mas, meus amados, nós temos que fazer a nossa parte, nos desviar dos maus caminhos, não sermos incrédulos, amém? Não profanarmos o nome de nosso Deus, não viver uma vida de pecado deliberado. Se você está conhecendo a palavra de Deus, se você está ouvindo essa palavra, você não é mais leigo, você não é mais ignorante, você está passando a ter conhecimento. Então tenha uma vida de integridade e de lealdade com Deus. Não tem jeitinho, não tem 99%, é 100%, amém? Porque aquele que é fiel, ele está vindo. Ele não vai demorar, está muito próximo. E hoje, mais do que nunca, temos que nos arrepender e buscar a santidade em Deus para a salvação, não só da nossa casa, mas de todos que o Senhor enviar em nossos caminhos. Amém? Deus te abençoe com essa palavra. Fique na graça e na paz de Jesus.